A vida muitas vezes parece uma corrida contra o tempo. A gente acorda com a sensação de que está atrasado, como se algo estivesse escapando por entre os dedos. E esse sentimento cresce quando vemos outras pessoas chegando onde gostaríamos de estar, vivendo o que oramos para viver, conquistando o que ainda estamos esperando. Nessas horas, o tempo começa a parecer um inimigo silencioso, um relógio impiedoso que não para, não espera, não explica. Mas o que acontece quando a gente para por um instante, respira fundo e olha para o tempo com outros olhos? E se o tempo não estiver contra você? E se ele estiver, na verdade, a seu favor? Na perspectiva de Deus, o tempo não é um obstáculo, é uma ferramenta, não é um atraso, é uma preparação. O tempo é o palco onde Deus constrói histórias que fazem sentido lá na frente, mesmo que hoje pareçam desconexas. Enquanto tentamos controlar cada detalhe, Ele está escrevendo um roteiro onde cada demora tem motivo, cada curva tem sentido, cada silêncio tem mensagem. O tempo de Deus não corre na mesma velocidade que o nosso relógio. E isso não é um erro, é uma proteção. Sabe aquela sensação de que algo já deveria ter acontecido? Que já era para você ter alcançado determinada meta, superado certa dor ou realizado aquele sonho antigo? Essa cobrança constante vem de uma ideia muito presente no nosso mundo. A de que tudo precisa ser rápido, a vida precisa correr, os resultados precisam vir logo e a felicidade tem prazo. Mas Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com propósito. E propósito não se constrói em um clique. Se constrói com tempo, com vivências, com quedas, com recomeços. O tempo não é o vilão da sua história. É o cenário onde Deus está atuando, mesmo quando você não vê. Imagine um pintor diante de uma tela em branco. Quem observa de fora, nos primeiros minutos, não entende o que está sendo criado. Os traços parecem aleatórios, as cores não combinam, a imagem ainda é confusa. Mas o artista sabe exatamente o que está fazendo. Ele tem uma visão completa, que ainda não se revelou por inteiro. O tempo é o pincel de Deus sobre a tela da nossa vida. Enquanto a gente vê borrões, Ele vê construção. Enquanto nos frustramos com o agora, Ele está formando algo que só será compreendido mais adiante. E é aí que entra a fé. Não para acelerar as coisas, mas para permanecer firme até que a obra se revele. Muitas vezes, Deus não muda o tempo. Ele muda a gente dentro dele. Enquanto oramos para que as circunstâncias mudem, Ele está moldando o nosso interior. Porque o que recebemos fora de tempo pode virar peso, pode nos desviar, pode nos destruir. Deus não dá promessas pela metade. Quando Ele entrega algo, entrega com estrutura, com base, com maturidade para sustentar o que foi prometido. Por isso, o tempo da espera é sagrado. Não é um tempo vazio, é um tempo de preparação. Talvez você esteja justamente nessa fase em que tudo parece parado. Os planos não avançam, as portas não se abrem, os dias passam e nada muda. E no fundo do coração, a pergunta ecoa: por quê? E é aqui que precisamos abrir os olhos espirituais. Porque muitas vezes o silêncio é Deus construindo algo maior do que aquilo que estamos pedindo. Ele não está te ignorando. Ele está te preparando. Ele não está demorando. Ele está cuidando dos detalhes. Às vezes, Ele não muda a situação porque está usando a situação para mudar você. E isso não é romantizar a dor. É reconhecer que há um tipo de transformação que só acontece quando somos obrigados a esperar. Quando tudo que resta é confiar. Quando a única saída é crer que Ele continua no controle, mesmo quando parece ausente. O tempo nos ensina a depender, a reconhecer que a vida não está nas nossas mãos, que não somos deuses de nós mesmos, que tudo que temos, tudo que sonhamos, tudo que somos está nas mãos dele. E aqui entra algo essencial.
Não se trata de apenas aceitar o tempo de Deus como quem se conforma com uma limitação. Se trata de aprender a enxergar beleza no processo, de ver Deus nos detalhes, de perceber que até os atrasos aparentes fazem parte de uma sinfonia maior. Quando olhamos para a vida de personagens bíblicos como José, Davi ou até mesmo Jesus, vemos um padrão divino se repetir. Entre a promessa e o cumprimento, sempre há um processo. Entre o chamado e a missão, sempre existe tempo. E não é tempo perdido, é tempo sagrado. José sonhou que governaria, mas foi vendido como escravo e jogado em uma prisão injusta. Davi foi ungido rei ainda adolescente, mas teve que fugir e viver escondido por anos antes de subir ao trono. Jesus passou 30 anos em anonimato para viver apenas 3 de ministério. Se o próprio Filho de Deus respeitou o tempo do Pai, quem somos nós para achar que tudo precisa acontecer imediatamente? O tempo que Deus usa para nos preparar é proporcional ao tamanho daquilo que Ele quer nos confiar. Grandes promessas exigem grandes estruturas internas. Deus não dá pontes para quem ainda não sabe caminhar. Ele não entrega chaves para quem ainda não aprendeu a fechar portas. Por isso, cada dia que parece sem sentido pode ser, na verdade, um tijolo essencial na fundação da sua história. Nada é desperdiçado nas mãos do Criador. E há algo ainda mais poderoso. Deus não apenas age no tempo, Ele redime o tempo. Ele tem poder para restaurar anos que parecem perdidos, cicatrizar feridas que o tempo humano não curaria, fazer florescer novamente terrenos que pareciam secos para sempre. Isso significa que, mesmo que você ache que já passou da hora, Deus ainda pode fazer, ainda pode recomeçar, ainda pode surpreender. O tempo dele não se limita ao nosso calendário. Ele é o Senhor do tempo e pode fazer em um dia o que você esperava há 10 anos. Mas para isso, é preciso aprender a confiar no ritmo dele. E isso exige fé, exige paciência, exige humildade para reconhecer que não somos donos da nossa própria jornada. Quando entregamos nosso tempo nas mãos de Deus, Ele transforma a nossa ansiedade em paz. E a paz não vem porque tudo deu certo, mas porque sabemos que Ele está guiando, mesmo quando os passos parecem incertos. Portanto, se hoje você sente que está atrasado, respire. Você não está atrasado. Você está sendo alinhado com o tempo certo de Deus. Se parece que o mundo está correndo e você ficou parado, lembre-se, Deus não trabalha com comparação. Ele trabalha com precisão. Cada um tem seu tempo, cada história tem seu compasso. O importante não é chegar antes dos outros, é chegar onde Ele quer, da maneira como Ele sonhou. O tempo não é seu inimigo. Ele é parte da promessa. Ele é o solo onde a semente da fé vai crescer. E ainda que hoje você não veja frutos, continue crendo, porque o tempo certo de Deus não falha. Ele sempre cumpre o que prometeu, não quando a gente quer, mas quando estamos prontos. E quando chegar esse momento, tudo fará sentido. Cada lágrima, cada espera, cada não, tudo será costurado em uma história que só poderia ter sido escrita por Ele. E esse é apenas o começo da nossa jornada sobre tempo e propósito. Porque se o tempo é onde Deus age, a próxima pergunta precisa ser: por que nem tudo vem quando a gente quer? Existe algo que todos nós já sentimos, mesmo sem confessar em voz alta: a frustração de orar, esperar, se dedicar, e mesmo assim, não ver resultado. Você olha ao redor e se pergunta por que algumas pessoas recebem tão rápido aquilo que você pede há tanto tempo. Não é inveja, é um clamor silencioso que se levanta no coração de quem está tentando fazer tudo certo, mas parece não sair do lugar. E aí surge a pergunta que, no fundo, carrega uma mistura de fé e dor. Por que ainda não aconteceu? Essa pergunta dói, porque ela não vem só da mente, ela vem da alma, vem da parte mais sensível de quem acredita que está pronto. Mas é exatamente aí que está o ponto.
Nem tudo acontece quando a gente quer, porque nem sempre estamos realmente preparados para lidar com aquilo que estamos pedindo. Deus não se move por pressa, Ele se move por processos. E o tempo entre o desejo e a realização é exatamente onde esse processo acontece. O que muitos veem como demora é, na verdade, um tempo de construção invisível. Enquanto você pede uma resposta, Deus está trabalhando nos bastidores. Enquanto você pede uma porta aberta, Ele está reforçando o alicerce que vai sustentar aquilo que virá. Nem tudo vem na hora que queremos, porque se viesse, talvez a gente estragasse com as próprias mãos aquilo que foi sonhado para nos abençoar. O que Deus promete, Ele cumpre, mas Ele nunca vai entregar algo antes de te preparar para aquilo. É fácil pedir algo grande. Difícil é sustentar isso todos os dias. Tem gente orando por um casamento, mas ainda não aprendeu a se relacionar consigo mesmo. Tem gente pedindo para ser promovido, mas ainda não aprendeu a lidar com pequenas responsabilidades. Tem gente buscando cura, mas não está disposto a abandonar hábitos que adoecem a alma. Deus, em sua sabedoria, não responde com pressa, Ele responde com precisão. E essa precisão exige tempo. Pensa numa casa sendo construída. Do lado de fora, parece que está demorando. Você passa pela obra dia após dia e não vê nada subir. Mas lá dentro, o alicerce está sendo colocado. A base está sendo reforçada. Os engenheiros sabem que se erguerem as paredes sem fortalecer o chão, a casa não resiste. É exatamente assim com as promessas de Deus. Se Ele trouxesse tudo no impulso das nossas vontades, não aguentaríamos a pressão do que viria depois. E o mais desafiador é que muitas vezes o processo não tem explicação imediata. Não existe manual dizendo por que algo ainda não aconteceu. Só existe fé. Só existe confiança de que Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece em silêncio. É nesse ponto que muitos desistem. Não porque não creem em Deus, mas porque confundem espera com abandono. Acreditam que o céu se esqueceu deles, quando na verdade Deus está trabalhando em silêncio. E aqui está uma verdade que nem sempre queremos ouvir. Às vezes, o nosso agora seria o nosso fim. Se aquilo que você pede acontecesse hoje, talvez te afastasse do próprio Deus que você ama. Talvez fizesse você confiar mais na bênção do que no abençoador. Talvez te distraísse daquilo que realmente importa. Deus vê o que a gente não vê. Ele enxerga riscos que estão à frente, perigos que não conseguimos identificar, e por amor, Ele segura. Por amor, Ele diz, ainda não. Por amor, Ele permite que você continue esperando. O tempo de Deus não tem a ver com tortura emocional, mas com amor protetor. Quando Ele retém algo, não é punição, é cuidado. Quando Ele diz, ainda não, está dizendo também, eu sei o que estou fazendo. Isso exige da gente um tipo de confiança que vai além da lógica. Uma fé que não se apoia no que vê, mas no caráter de quem prometeu. E por mais doloroso que isso seja, existe beleza nesse processo, existe aprendizado, existe crescimento, existem versões suas sendo moldadas, atitudes sendo lapidadas, visão sendo ajustada. O tempo de espera é, muitas vezes, o lugar onde mais conhecemos a Deus de verdade. Porque quando tudo vai bem, é fácil dizer que confia, mas quando nada acontece e mesmo assim você continua, é aí que a fé deixa de ser só palavra e se torna testemunho. Talvez você esteja ouvindo isso agora e dentro de você exista um grito dizendo, mas eu já esperei demais. E essa dor é legítima. Ninguém está dizendo que é fácil, ninguém está romantizando o vazio. O que eu quero te lembrar é que mesmo quando nada está mudando por fora, algo sempre está sendo ajustado por dentro. Mesmo quando você não entende, Deus continua sendo bom. E mais, Ele continua sendo fiel àquilo que prometeu.
Não permita que a ansiedade roube a semente da esperança. Só porque ainda não aconteceu, não significa que não vai acontecer, mas sim que ainda está sendo preparado. Confie no processo, mesmo quando ele não fizer sentido. Porque o que vem de Deus nunca chega atrasado, chega transformado. A espera não é tempo perdido, é tempo investido em você, no seu coração, na sua maturidade, no seu caráter. Cada dia de silêncio, cada noite de oração, cada lágrima que caiu sem resposta, nada disso será desperdiçado. Está tudo sendo registrado, está tudo sendo conduzido, está tudo sendo cuidado por aquele que não falha. E quando finalmente chegar o tempo certo, você vai entender por que precisou passar por tudo isso. Não porque Deus vai te dar todas as explicações, mas porque o que Ele vai fazer será tão maior, tão completo, tão acima do que você esperava, que o seu coração vai descansar, vai olhar para trás e perceber: agora eu entendo. Não era para ser antes, era para ser agora, era para ser exatamente assim. E é isso que prepara o terreno para o que vem a seguir. Porque se é no tempo certo que Deus age, também é nos momentos difíceis que Ele revela o verdadeiro propósito por trás da dor. E talvez a próxima resposta que você precisa não seja quando vai acontecer, mas sim o que Deus está construindo dentro de mim enquanto ainda não acontece. Nenhum de nós acorda pedindo para viver um tempo de perda. Ninguém deseja atravessar noites em que o sono não vem, dias em que tudo parece escuro, momentos em que o coração está cheio de perguntas e o céu parece mudo. A verdade é que, por mais que falemos sobre fé, esperança e milagres, ainda assim existem fases em que tudo desaba. E nesses momentos, não é só o mundo ao redor que parece desmoronar. Muitas vezes, algo dentro de nós também quebra. O que fazer quando a resposta não vem? Quando a porta que parecia certa se fecha? Quando aquele relacionamento que parecia tão abençoado termina de forma inesperada? Quando a doença que deveria passar se prolonga? Ou quando a oração mais sincera parece bater no teto e voltar? O que fazer quando, mesmo sendo fiel, mesmo orando, mesmo tentando agradar a Deus, ainda assim a dor chega? É aí que muita gente se perde, porque fomos ensinados a associar bênção com facilidade, como se a presença de Deus anulasse automaticamente a dor. Mas a realidade é outra. O próprio Cristo, mesmo sendo perfeito, passou por abandono, traição, sofrimento, cruz. Isso não foi falta de fé, isso foi parte do plano. E é difícil aceitar que um Deus tão bom permita que seus filhos passem por momentos tão duros, mas Ele não permite para castigar. Ele permite para transformar. Existem dores que não fazem sentido na hora em que chegam. Mas com o tempo, a gente percebe que não foi o fim. Foi o começo de uma nova consciência. Tem feridas que nos acordam. Tem perdas que nos libertam de caminhos errados. Tem silêncios que nos ensinam a escutar. E tem esperas que nos fazem crescer mais do que qualquer conquista. Deus não desperdiça sofrimento. Toda dor permitida por Ele carrega um propósito. Só quem já passou por um tempo assim entende o que é ser quebrado para depois ser curado por dentro. E não é uma cura qualquer, é uma reconstrução. Deus não remenda o que ficou destruído. Ele faz novo, mas antes de renovar, Ele derruba. E isso dói. Isso confunde, porque queremos salvação sem processo. Queremos milagres sem renúncia. Queremos respostas sem maturidade. Mas Deus nos ama demais para nos entregar algo que não estamos prontos para sustentar. Às vezes a dor chega quando estamos mais fracos, em momentos em que já estamos cansados e pensamos que não vamos suportar mais uma perda. Mas, por mais estranho que pareça, é nessa fraqueza que Deus mostra que nunca dependemos da nossa força. É quando não temos mais controle que entendemos que Ele nunca perdeu o controle. Ele permite o deserto, mas nunca abandona no meio dele.
E o mais difícil é quando a dor se mistura com o silêncio, quando Deus parece distante, quando oramos com sinceridade, mas não sentimos nada. E é nesse ponto que o inimigo tenta sussurrar mentiras. Deus não se importa, você está sozinho, nada vai mudar. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é construção. O céu continua trabalhando mesmo quando a terra parece parada. Pode ser que hoje você esteja vivendo esse tempo, um tempo de perdas que não fazem sentido, de silêncios que machucam, de esperas que parecem eternas, e a vontade de parar, de desistir, de se calar para o mundo é real. Mas preste atenção, Deus ainda está aí. Mesmo que você não sinta, mesmo que não veja, o fato de Ele estar em silêncio não significa que Ele desistiu de você. Pode ser que, justamente agora, Ele esteja mais próximo do que nunca. Existe algo precioso que só nasce na dor, a profundidade. Quando tudo vai bem, a gente vive na superfície. Mas quando tudo desaba, somos empurrados para dentro. É lá que descobrimos o que realmente importa. É lá que aprendemos a orar de verdade. É lá que o orgulho cai, a pressa some, a fé se torna real. A dor, quando vivida com Deus, não nos mata, nos revela. Ela mostra aonde ainda não confiamos, aonde ainda não nos rendemos, aonde ainda achamos que podemos resolver tudo sozinhos. E não é errado chorar. Não é sinal de fraqueza se sentir cansado. Não é pecado ter dúvidas no meio do processo. Deus não se ofende com a sua dor. Ele entende cada lágrima. Ele acolhe cada lamento. E mesmo quando você não tem forças para orar com palavras, Ele escuta os gemidos do seu coração. Ele é o único que consegue transformar lágrimas em sementes, silêncio em direção, dor em cura. Lembre-se de uma coisa. Jesus chorou. Ele sabia que Lázaro seria ressuscitado, mas mesmo assim chorou. Porque Ele não ignora a dor humana. Ele sente. Ele se importa. E se até o Filho de Deus viveu momentos de angústia, quem somos nós para achar que nunca passaremos por isso? A diferença é que, quando andamos com Deus, o sofrimento nunca é em vão. Ele molda, Ele fortalece, Ele prepara. Quantas vezes aquilo que você achava que era o fim, na verdade, foi a virada de uma nova história? Quantas vezes, depois da dor, você se viu mais forte, mais consciente, mais perto de Deus? É disso que estamos falando. De um Deus que, mesmo permitindo que passemos pelo vale, nos garante que não vamos atravessá-lo sozinhos. E mais, Ele promete que esse tempo difícil tem data de validade. Nenhuma dor dura para sempre. Nenhuma tempestade é eterna. Pode parecer que sim, mas Deus já determinou o fim de tudo isso. Enquanto você acha que está parado, Ele já está organizando o seu recomeço. Enquanto você pensa que perdeu, Ele está preparando algo muito maior do que aquilo que você sonhava manter. O fim que você chorou pode ser a resposta que você ainda não entende. Se hoje você se encontra nesse ponto da jornada, onde as perdas se acumulam, onde o silêncio pesa, onde a espera parece não ter fim, respire. Você não está sozinho. O céu ainda está atento. O tempo ainda está em movimento. E Deus continua escrevendo a sua história, mesmo com lágrimas nos seus olhos. Vai chegar o momento em que você vai olhar para trás e entender. Não porque tudo ficará claro, mas porque a paz de Deus vai te mostrar que valeu a pena confiar. Não pela ausência de dor, mas pela presença dele no meio dela. Não pelo fim do sofrimento, mas pela transformação que ele gerou em você. E assim, a gente segue. Com fé, mesmo sem entender tudo, com esperança, mesmo em meio ao caos, porque sabemos que Deus não desperdiça nenhuma temporada, e se Ele permitiu, é porque vai usar, vai ensinar, vai restaurar, vai surpreender. E talvez a próxima verdade que seu coração precise ouvir seja essa: mesmo que pareça injusto, você não foi esquecido. Deus está te preparando para algo que hoje você ainda não conseguiria carregar. Mas quando chegar, você vai entender por que tudo precisou ser assim.
Você já sentiu que, por mais que tente, sempre parece estar atrasado em relação aos outros? Como se todos estivessem andando em uma estrada reta e iluminada, enquanto você segue por um caminho cheio de desvios, sombras e buracos. A verdade é que, por trás de muitas orações sinceras, existe uma luta silenciosa contra a comparação. A gente não fala muito sobre isso, mas quase todo mundo já olhou para a vida de alguém e se perguntou por que não está vivendo as mesmas conquistas, os mesmos avanços, os mesmos sonhos realizados. E isso machuca. Mas a comparação é um veneno disfarçado de motivação, porque ela não vem para inspirar, ela vem para roubar. Roubar a paz, roubar a gratidão, roubar o foco. E o que mais dói não é ver o outro vencendo. O que dói é sentir que você também está se esforçando, também está orando, também está sendo fiel, e mesmo assim ainda não chegou. Isso fere porque mexe com aquilo que a gente mais tenta proteger, o nosso senso de valor. Só que existe uma verdade que precisa ser entendida de uma vez por todas. Deus não trabalha com comparação. O céu não tem uma fila onde quem chegou primeiro é atendido antes. Não há favoritismo, não há competição. O que existe é um plano único para cada pessoa, com tempos, caminhos e experiências que foram desenhados de forma exclusiva. O relógio de Deus não segue o nosso ritmo. Ele segue o compasso exato do que Ele quer fazer em nós e através de nós. O problema é que, quando a gente se compara, perde a capacidade de perceber o que Deus já está fazendo em nossa própria história. A comparação cega. Ela nos faz esquecer de onde viemos, do quanto já superamos, do quanto já crescemos. Porque estamos tão ocupados olhando para o jardim do vizinho que não regamos o nosso. Estamos tão atentos ao que falta que não enxergamos o que já temos. E isso se torna ainda mais cruel nas redes sociais, porque ali a vida é mostrada em recortes. Só aparecem os sorrisos, as viagens, as vitórias, os abraços. Ninguém posta o choro no banheiro, a oração feita em silêncio, a crise existencial às 3 da manhã. A gente vê o palco, mas não vê os bastidores, e aí começamos a medir nossa realidade pela vitrine do outro. Começamos a nos sentir pequenos diante de imagens editadas, sem lembrar que Deus não edita histórias. Ele escreve com verdade, com processo, com intenção. Tem pessoas que chegam mais rápido, sim, mas isso não significa que o caminho delas seja melhor. Às vezes, o que vem cedo demais não tem profundidade. É raso, frágil, passageiro. Deus não quer apenas que você chegue, Ele quer que você chegue firme, maduro, inteiro. E para isso, o tempo é necessário. O que vem devagar muitas vezes vem mais forte. O que demora a florescer costuma ter raízes mais profundas. E tem algo ainda mais importante. Talvez o seu destino seja completamente diferente. Você não foi criado para viver uma cópia da história de ninguém. O que Deus tem para você é exclusivo. A missão é outra. Os processos são diferentes. A forma de agir de Deus na sua vida pode parecer mais lenta, mas isso não significa que seja menor. Cada pessoa tem um papel único no plano eterno de Deus. E esse plano nunca será acelerado por pressão externa. Ele segue o tempo certo do céu. Quando você olha para o outro e se sente para trás, lembre-se, o que parece atraso pode ser, na verdade, cuidado, pode ser proteção, pode ser Deus evitando que você entre em lugares onde ainda não está pronto para estar. Ele sabe o que está fazendo, e mesmo que você não entenda agora, um dia tudo vai se encaixar, porque Deus não escreve histórias pela metade, e Ele também não copia roteiros. Não se compare. Porque ao fazer isso, você desvaloriza a sua jornada, e toda jornada tem valor.
Toda dor tem um motivo, todo atraso aparente tem um ensinamento escondido. A graça de Deus não é um presente coletivo, ela é individual. O que Ele está fazendo em você é só seu. E se você continuar firme, mesmo sem respostas, vai chegar aonde precisa, no tempo exato que Deus escolheu. A comparação também nos faz esquecer que cada pessoa carrega lutas que não aparecem. Quem você admira pode estar enfrentando batalhas internas que você nunca saberá. Talvez aquela conquista que você tanto inveja custou um preço alto. Talvez aquele sorriso esconda dores profundas. Você não sabe o que o outro enfrentou, e ele também não sabe o que você suportou. Por isso, respeite a sua jornada e caminhe com gratidão, porque o fato de você ainda estar de pé já é milagre. Se você for fiel ao seu caminho, se você não se distrair com os atalhos alheios, se você continuar plantando mesmo sem ver a colheita, Deus vai honrar cada detalhe. E quando a promessa chegar, você vai entender por que não podia ter sido antes. Porque o que Ele está preparando não é só o destino, é também o tipo de pessoa que você está se tornando no processo. Então, não se perca tentando viver a vida de outro alguém. Não apresse o que ainda está sendo moldado. Não despreze o que parece pequeno hoje. E, principalmente, não duvide do que Deus é capaz de fazer quando você se entrega por inteiro. Ele sabe o quanto você chorou, o quanto tentou, o quanto lutou em silêncio. Ele viu as noites sem respostas, as orações sem palavras, os recomeços cansados. E tudo isso está sendo contado. Nenhuma lágrima é em vão. Nenhum tempo de espera é desperdiçado. E se por acaso você ainda se sentir atrás de todo mundo, lembre-se de algo que muda tudo. No céu não existe atraso, existe tempo certo. E esse tempo não está nas mãos do mundo, nem dos outros. Está nas mãos de Deus, e Ele nunca falha. Existem momentos em que a vida parece desmontar diante dos nossos olhos. Você olha para os lados, tenta entender onde foi que se perdeu, mas não encontra explicação. O que antes era certo virou dúvida. O que parecia estável desmoronou. Os planos não se cumpriram, os caminhos fecharam, as pessoas foram embora. E no meio de tudo isso, você começa a se perguntar se Deus ainda está por perto. É difícil explicar o sentimento de estar tentando fazer tudo certo e, mesmo assim, ver tudo dar errado. Não é falta de fé, não é falta de esforço. É como se você estivesse dentro de uma tempestade sem entender como chegou ali. As orações continuam, mas o silêncio aumenta. As promessas continuam no papel, mas a realidade grita o contrário. E nesse cenário, o coração começa a se encher de perguntas que doem mais do que as próprias perdas. Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu fiz algo errado? Será que tudo que eu acreditei era só ilusão? Essas perguntas machucam porque nascem em um momento em que tudo parece frágil. E o mais doloroso é que nessa fase a gente costuma se sentir invisível. Como se Deus estivesse em outro lugar, cuidando de outras pessoas, enquanto você ficou para depois. Mas aqui vai uma verdade que precisa ser dita com firmeza. Deus não te abandonou. Ele não virou o rosto. Ele não desistiu de você. Ele está trabalhando mesmo em silêncio. O silêncio de Deus não é sinal de ausência, é sinal de construção. E muitas das maiores transformações da vida acontecem quando o céu parece calado. Quando tudo dá errado aos nossos olhos, algo está sendo alinhado aos olhos de Deus. Ele não precisa anunciar cada passo que dá. Ele não precisa nos explicar cada detalhe, porque Ele é Deus. E mesmo quando não faz sentido, ainda assim está no controle de tudo. Quantas vezes aquilo que parecia o fim, na verdade era o ponto de partida? Quantas vezes, depois da dor, você percebeu que havia sido livrado de algo maior? Quantas vezes, após uma decepção, algo melhor surgiu? O que parecia um erro do céu era, na verdade, um plano de cuidado. E esse é o mistério que a gente só entende olhando para trás.
Quando você estava quebrado, Deus estava te reconstruindo. Quando você chorava no escuro, Ele estava apagando o que não servia mais. Quando tudo desmoronava, Ele estava preparando o novo. Mas Ele faz isso em silêncio, porque o silêncio força a gente a parar, a escutar de verdade, a olhar para dentro, a desacelerar da pressa que o mundo impõe. O silêncio de Deus não é vazio, é cheio de significado. Ele fala nas pausas, nos atrasos, nos recomeços que a gente não queria viver. E enquanto achamos que está tudo dando errado, Ele está organizando tudo para dar certo de um jeito que a gente ainda não imagina. É como um campo recém-plantado. Quando você olha, só vê terra. Nenhum sinal de vida, nenhuma cor, nenhum fruto. E quem não entende o processo, acha que nada está acontecendo. Mas embaixo da terra, algo está nascendo. Raízes estão sendo criadas. A vida está sendo preparada. E vai chegar o momento em que tudo isso vai romper a superfície, vai crescer, vai florescer. Deus trabalha assim, no invisível, no escondido, na parte da história que ninguém vê. Você não precisa entender tudo agora. Deus não te chama para entender, Ele te chama para confiar. E confiar quando tudo vai bem é fácil. Difícil é confiar quando os dias estão pesados, quando as promessas parecem distantes, quando a oração não traz alívio. Mas é exatamente aí que a fé se fortalece. Não na resposta, mas na espera. Não no barulho, mas no silêncio. Às vezes Deus não muda a situação porque Ele está usando a situação para mudar você. Ele não está com pressa em te dar o que você quer. Ele está focado em te preparar para o que você precisa. E esse processo, por mais doloroso que seja, nunca é em vão. Cada lágrima tem propósito, cada perda tem sentido, cada porta fechada é uma direção disfarçada. Deus nunca perde o controle, e Ele não permite que algo desmorone sem já estar com os tijolos prontos para construir algo melhor. Você não está parado, você está sendo moldado. Pode parecer que tudo deu errado, mas Deus já está trabalhando naquilo que virá. E esse virá não é só sobre bênçãos materiais, é sobre paz, é sobre cura, é sobre maturidade, é sobre força, é sobre sabedoria para viver o que Ele preparou sem se perder no meio do caminho. Se hoje você sente que está vivendo um tempo assim, em que tudo parece fora de lugar, não fuja, não desista, não se entregue ao desânimo. Porque esse caos aparente pode ser exatamente o cenário onde Deus está realizando o que você pediu, só que de um jeito que você não imaginava. Ele está usando os caminhos tortos para te levar ao destino certo. Ele está usando as pausas para ensinar a respirar de novo. Está usando a dor para limpar o que o tempo não curou. E quando tudo estiver pronto, você vai perceber que Ele esteve presente o tempo todo, em cada detalhe, em cada silêncio, em cada recomeço forçado. Vai chegar o dia em que você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo. Deus estava cuidando, mesmo quando parecia que tudo tinha saído do lugar. O tempo de Deus não falha, o cuidado de Deus não falha. E o amor dele por você é constante, mesmo nos dias mais nublados. Continue caminhando, continue orando, mesmo em silêncio. Continue acreditando, mesmo sem respostas. Porque quando tudo parecia estar dando errado, na verdade, tudo estava sendo colocado no lugar certo, pelas mãos de um Deus que trabalha com perfeição, mesmo em silêncio. Discernir o tempo certo das coisas é uma das maiores marcas de maturidade espiritual, porque não basta ter fé. É preciso saber em que direção essa fé deve ser colocada. Há momentos em que Deus nos chama para lutar, mas também há momentos em que Ele nos chama para parar, silenciar e apenas observar o que Ele está fazendo. E saber diferenciar um do outro é o que separa quem caminha por impulso de quem caminha por sabedoria. Tem gente que se frustra, não porque Deus não esteja agindo, mas porque está tentando florescer numa estação que ainda é de raiz. Está tentando colher quando o tempo ainda é de plantar.
Está lutando batalhas que Deus não pediu para lutar. Ou pior, descansando quando o céu está em guerra. Por isso, entender em que tempo você está é mais importante do que tentar fazer as coisas acontecerem à força. Nem toda porta fechada é do diabo, e nem toda porta aberta é de Deus. Nem todo silêncio é abandono, e nem toda resposta é direção. Há fases em que o céu diz avance, mas também há momentos em que o comando é espere. E ignorar isso pode nos colocar em caminhos que Deus nunca planejou. É por isso que tanta gente se cansa, se perde e acaba desistindo. Está fora do ritmo certo, tentando fazer com as próprias mãos aquilo que só o tempo pode cumprir. Deus trabalha com ciclos, e cada ciclo tem uma função. Às vezes o tempo é de esconder, outras vezes de revelar. Há fases em que tudo cresce rápido, mas há outras em que tudo parece parado, mesmo com você dando o melhor de si. O erro está em achar que uma estação é mais importante do que a outra, quando, na verdade, cada uma tem seu papel na construção do que Deus está fazendo. Não existe colheita sem semeadura, mas também não existe semeadura contínua sem um tempo de descanso. E descanso não é desistência. Descanso é confiança. É saber que já plantou o suficiente e agora precisa esperar. O agricultor não fica mexendo na terra todos os dias para ver se a semente está germinando. Ele faz o que é necessário e confia no tempo. Assim também deve ser com a nossa fé. Saber a hora de agir e a hora de recuar é o que protege a sua energia, a sua fé e o seu coração. Você precisa fazer uma pergunta que poucos fazem. Deus, em que tempo o Senhor me colocou agora? Porque às vezes você está tentando acelerar algo que foi feito para amadurecer devagar. Está se cobrando por não ver frutos quando o céu ainda está fortalecendo as raízes. Está se comparando com quem está em outra fase da caminhada. E essa confusão interna nasce da falta de discernimento. O discernimento do tempo é o que nos impede de tomar decisões precipitadas. É o que evita que você diga coisas que ainda não era a hora de dizer, que se conecte com pessoas que ainda não era o tempo de ter por perto, que aceite propostas que parecem boas, mas estão fora da direção de Deus. Nem tudo que brilha é bênção, e nem toda dificuldade é resistência espiritual. Às vezes, o que você está chamando de luta é só um alerta de Deus dizendo, não é agora. A paz verdadeira não é ausência de problemas, é convicção mesmo em meio ao caos. Mas existe uma falsa paz, aquela que vem do conformismo, aquela que faz você se acomodar em lugares que Deus já te chamou para sair. E aqui está um outro ponto. Há quem esteja estacionado onde era só para ter passado, permanecendo em ciclos que já terminaram, defendendo lugares que já não carregam mais propósito. Você precisa entender quando uma estação se encerra, porque o que era certo ontem pode ser prisão hoje. Tem batalhas que não são para você lutar. Tem lutas que Deus já venceu no invisível, mas você continua insistindo em enfrentar com suas forças. Tem conversas que você não precisa mais ter. Tem explicações que você não precisa mais dar. Tem provas que você não precisa mais apresentar, porque quando Deus já declarou algo, nenhuma opinião humana pode anular. Mas se você não discernir o tempo certo, vai continuar tentando defender o que o céu já resolveu. Por outro lado, também existe o risco de estar em uma guerra e achar que é tempo de descanso. Deus te chama para posicionamento, mas você se cala. Te chama para oração, mas você relaxa. Te chama para vigilância, mas você se distrai. E é por isso que discernir a estação é tão sério, porque não se trata apenas de tempo, mas de propósito. Quando você entende o tempo, você entende o que precisa fazer. E quando você entende o que precisa fazer, você caminha com mais leveza. Essa leveza não vem da ausência de problemas. Ela vem da certeza de que você está onde deveria estar, fazendo o que deveria estar fazendo. Quando há essa clareza,
Até o silêncio de Deus se torna uma resposta. Até os nãos passam a fazer sentido. Até a dor encontra lugar dentro da fé, porque você entende que está dentro do plano, mesmo que o plano ainda não esteja visível. Por isso, pare de correr sem direção. Pare de insistir em coisas que já perderam o sentido. Pare de lutar contra o tempo, como se ele fosse um inimigo. O tempo é uma ferramenta divina, usada com precisão por um Deus que vê o todo, enquanto nós só enxergamos uma parte. E é por isso que confiar no tempo de Deus é, na verdade, confiar no caráter dele. Saber que ele não erra, mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo. Você não precisa ter pressa. Você precisa ter sensibilidade. Sensibilidade para perceber o que o céu está fazendo agora. Se é tempo de agir, haja com coragem. Se é tempo de silenciar, faça isso com fé. Se é tempo de plantar, semeie com intensidade. Se é tempo de colher, receba com gratidão. Mas nunca tente viver todas as estações ao mesmo tempo. Nem pule as etapas que te preparam para o que está por vir. Cada tempo traz algo que você precisa carregar para o próximo. E quando você aprende a discernir isso, a caminhada se torna mais leve, as decisões ficam mais claras e o coração se acalma, porque entende que está andando no ritmo certo, não do mundo, não da ansiedade, mas do céu. Quantas vezes você se perguntou se já não era para ter acontecido? Quantas noites você deitou esperando por uma resposta que não veio? Quantas vezes você disse para si mesmo que, se tivesse chegado só um pouco antes, tudo seria diferente? Existe uma angústia silenciosa que cresce quando parece que a vida dos outros está andando e a sua está parada. E no fundo, o pensamento que mais machuca é aquele que insiste em sussurrar: está demorando demais. Só que existe uma diferença entre demora e preparo. Deus não chega depois. Deus chega no exato momento em que a promessa encontra o seu coração pronto. Não é o tempo que atrasa, é o nosso entendimento que muitas vezes ainda não alcançou o propósito. O tempo de Deus não falhou, não escapou do controle, não foi afetado pela sua idade, pelos seus erros, pelas suas limitações ou pelas circunstâncias que mudaram de repente. O tempo dele continua intacto, porque ele não trabalha com relógio. Ele trabalha com destino. A espera machuca porque somos ensinados a valorizar resultados rápidos. A cultura do agora nos faz desprezar o processo. Tudo precisa ser instantâneo. Mas Deus não constrói promessas com pressa. Ele constrói com profundidade. O que Ele está preparando para a sua vida não é um alívio momentâneo, é uma transformação completa. E essa transformação exige tempo, exige entrega, exige maturidade. Porque o final que Deus promete não é qualquer final. É um final que carrega sentido, um final que justifica cada lágrima, cada renúncia, cada recomeço. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, onde já caminhou demais para voltar, mas ainda não vê sinal de chegada. O meio do caminho é o lugar onde a fé é mais testada, porque é ali que a gente se pergunta se vale mesmo a pena continuar. Se não seria melhor aceitar que não era para ser, se não é tarde demais. E é justamente aí que Deus age. Ele espera o momento em que tudo ao redor parece dizer acabou, para mostrar que é ali que tudo começa de verdade. O que Deus está fazendo na sua vida pode até parecer lento, mas está sendo construído com detalhes que você ainda não consegue ver. Ele não entrega pela metade, ele não promete e depois volta atrás. O que ele começou, ele vai terminar. Mas não do seu jeito, não no seu ritmo, não na sua pressa, e sim na exatidão da vontade dele. Você não está atrasado, você está no tempo do céu. E o tempo do céu é perfeito, mesmo quando parece demorado demais para o nosso coração ansioso.
Sabe aquela oração que você fez há anos? Aquela promessa que ainda está no seu coração, mesmo depois de tanto tempo? Ela não foi esquecida, só está sendo preparada. Deus não trabalha com memória fraca, Ele trabalha com histórias completas, e para completar a sua, Ele está cuidando de detalhes que talvez você nem pensaria em pedir. Porque o que Ele tem para você vai além do que você imagina. Mas para viver isso, você precisa permanecer, precisa confiar, precisa continuar mesmo quando parece que nada vai mudar. É fácil confiar quando tudo está caminhando. Difícil é continuar acreditando quando tudo está paralisado. Quando o tempo passa, os dias se acumulam e os sinais não aparecem. Mas é nessa constância, em meio à ausência de respostas, que o caráter é forjado, que a fé se aprofunda, que o coração amadurece. E é isso que Deus está fazendo com você agora, te fortalecendo para que, quando o tempo certo chegar, você esteja pronto para receber sem se perder. Existe um final sendo escrito, e não é qualquer final. Não é um desfecho corrido, feito às pressas, como quem tenta consertar algo de última hora. É um final que está sendo costurado com paciência, com sabedoria, com amor. Um final que vai trazer paz, que vai curar as dores antigas, que vai reorganizar o que foi bagunçado, que vai mostrar por que tanta coisa precisou esperar. E quando esse tempo chegar, você não vai mais se perguntar, por que demorou? Você vai dizer, valeu a pena. Você vai entender que, se tivesse vindo antes, não teria durado. Se tivesse acontecido na hora em que você pediu, talvez você não estivesse preparado para manter. Deus não quer te dar algo só para você viver por um tempo. Ele quer te entregar algo que permaneça, algo que tenha propósito, algo que não se perca no meio do caminho. E por isso, Ele faz do jeito dele, no tempo dele, com a marca dele. Enquanto você espera, Ele está ajustando tudo. Está alinhando pessoas, curando áreas da sua vida que você nem sabia que precisavam de cura, afastando o que te desviaria do caminho, quebrando muros invisíveis e limpando o terreno da sua alma para que a promessa encontre um coração firme, sensato, cheio de fé. Você não está parado, está sendo preparado. Você não está esquecido, está sendo moldado. Não é tarde demais, não é pequeno demais, não é invisível demais. Deus não erra, Ele não deixa ninguém para trás. E Ele não vai começar algo em você para depois abandonar pelo caminho. Se você ainda está esperando, é porque ainda há algo sendo alinhado. E se há algo sendo alinhado, há um propósito em andamento. O tempo não parou, a história não acabou. Ainda tem algo grande vindo em sua direção. Você só precisa confiar, porque quando esse final chegar, ele não será apenas bonito, ele será completo, ele será paz, ele será cura, ele será resposta e, mais do que isso, ele será testemunho, porque outras pessoas vão olhar para a sua vida e perceber que esperar por Deus nunca é tempo perdido, é sempre tempo investido. E quando isso acontecer, quando esse tempo chegar, você não vai apenas agradecer pelo que recebeu, você vai agradecer também pela espera, porque ela te fez mais forte, ela te fez mais sábio, ela te levou para mais perto de Deus e, acima de tudo, ela te preparou para viver algo que só poderia vir quando você estivesse pronto. Se essa mensagem falou com você, se algo aí dentro foi despertado, então não saia sem deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais vidas com essa palavra. Aproveita e se inscreve também, porque tem muita coisa profunda vindo por aí, sempre com reflexões que tocam a alma e fortalecem a fé. Agora me conta aqui nos comentários, em que tempo você sente que está vivendo hoje? Eu leio tudo e faço questão de responder sempre que posso. E se essa palavra te edificou,
Tem outros vídeos no canal que vão completar ainda mais essa reflexão. Escolhe o próximo, assiste com calma, deixa Deus continuar falando com você. Até o próximo vídeo e que ele te surpreenda no tempo certo.